Olá, queridos irmãos e irmãs, curso de Teologia para Leigos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente Teologia Bíblica. Nessa breve aula agora, nós vamos ver o livro do profeta Malaquias. 4 capítulos apenas tem o livro do profeta Malaquias. Um livro curtinho como esse que nós estamos vendo agora por último, dos profetas menores, porém cheio de teologia, cheio de mensagem. Malaquias foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá no período pós-exílico. Na verdade, existe muito debate entre os estudiosos sobre quem foi Malaquias, pelo simples fato de não existir qualquer informação pessoal sobre ele, então aí fica um pouco complicado, né? Além disso, o significado de seu nome é o que gera ainda mais dúvidas. Malaquias significa meu mensageiro, ou meu anjo, do hebraico Malaki. Com base nesse significado, muitos eruditos entendem que o nome Malaquias não se trata de um nome próprio, mas de um termo apelativo, ou de um apelido, vamos dizer assim. Tá certo? Como o nome de Malaquias não ocorre em outros lugares da Bíblia, alguns estudiosos duvidam que Malaquias seja o nome pessoal do profeta. Nenhum dos outros livros proféticos da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento grego é anônimo. A forma Malaki significa meu mensageiro, ocorre em Malaquias 3:1. Mas essa forma em si dificilmente seria apropriada como um nome próprio, sem alguma sílaba adicional como Yah, de onde Malaquiá, ou seja, mensageiro de Elohim. Ageu, de fato, é expressamente designado mensageiro de Elohim. Além disso, as subscrições prefixadas no livro, tanto na Septuaginta quanto na Vulgata, não vem ao caso falar para vocês, né? Septuaginta e Vulgata, você já sabe o que significa, aquela coisa toda. Garantem a suposição de que o nome completo de Malaquias terminava na sílaba Yah. Mas daqui é só um estudinho que eu estou falando para vocês aqui para cultura teológica e bíblica, né, irmãos? Isso daí é só para... Agora bem, vamos ao que interessa. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Tem um probleminha aqui. No livro de Malaquias, um dos temas mais abordados é a honra de Deus. O Senhor apresenta uma queixa grave contra os sacerdotes por causa de seus serviços mal prestados na casa do Senhor. O motivo é que os sacerdotes diante do altar faziam uma oferta fraudulenta, animais doentes, com defeitos, magros, ou seja, a falta de excelência na oferta fica muito clara. Os caras estão meio que querendo sabotar Deus, né? Leva lá um animal podre lá e vamos oferecer, né? E aí vai. Pode ser que aconteça isso também na igreja. A gente quer ofertar algo, mas leva... vou dar um exemplo para vocês. Cidadão que leva lá no bazar da igreja a roupa que já está podre, tudo rasgada. É melhor não levar, joga no lixo. Desculpa falar, né? A intenção é boa, mas não só de intenção vive o homem, vive da prática também. Porque o inferno está cheio de boas intenções, não é verdade? Então nós também temos que ter bom senso. Além disso, o comportamento dos sacerdotes não era carregado de santidade. Eles cometiam adultério e profanavam o altar do Senhor com suas vidas manchadas pelo pecado. A atitude deles deixou o Senhor bastante irritado. Em consequência, ele anuncia um juízo sobre eles. Isso daí é uma coisa muito séria, né, irmãos? Sem criticar os nossos sacerdotes da Igreja Católica, porque eu sou sacerdote, lógico, eu deixei o ministério, né, mas sempre serei sacerdote. Agora, sem criticar os sacerdotes em geral, mas vejam, muitos sacerdotes, infelizmente, vivem em adultério, né, porque fizeram um voto de celibato, de castidade, e não vivem, né? Isso não agrada a Deus. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira, isso não agrada a Deus.
Porque se ele fez um voto, ele tem que viver, ele tem que ser fiel a Deus, né? Seguimos. Da mesma forma com que é difícil saber em detalhes quem foi Malaquias, também é difícil datar com exatidão o período de seu ministério profético. O que se sabe é que o profeta Malaquias viveu no tempo de Esdras e Neemias, e seu ministério ocorreu em algum momento entre 458 e 433. Então praticamente é um dos últimos profetas, né? Alguns detalhes no livro que traz seu nome nos ajudam a entender o período em que o profeta Malaquias viveu. Em sua profecia, ele enfatiza a lei, Malaquias 4:4, o que naturalmente nos faz lembrar do empenho de Esdras na restauração da autoridade da lei. Então faz muita referência também nesse sentido. Portanto, assim como Esdras e Neemias, o profeta Malaquias também falou contra o casamento com mulheres estrangeiras, combateu a negligência sobre o dízimo, criticou severamente as práticas reprováveis de um sacerdócio corrompido e repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados. Certo? O computador está dando... Todos esses detalhes nos mostram claramente que o profeta Malaquias enfrentou os mesmos problemas de que Esdras e Neemias, ou seja, nitidamente eles foram contemporâneos. No entanto, a diferença fundamental entre eles é que Esdras e Neemias combateram esses problemas, essencialmente implantando uma reforma, enquanto o profeta Malaquias confrontou o povo com profecias vindas diretamente do Senhor. Então, sob esse aspecto, é bem possível que o ministério do profeta Malaquias serviu de apoio aos programas de reformas liderados por Esdras e Neemias. Então, ele influenciou sobre Esdras e Neemias, com a sua palavra, com as suas profecias. Qual é a mensagem do profeta Malaquias? O profeta Malaquias denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. Naquela época, o povo estava desanimado, tomado pela desilusão e com muitas dúvidas, pois acreditavam que as promessas de Deus que diziam respeito à restauração após o cativeiro babilônico não haviam se cumprido. Além dessa angústia, Judá ainda estava sob o domínio de uma nação estrangeira, os persas, e uma pesada carga de impostos era cobrada do povo, o que acabava gerando muita pobreza e problemas financeiros, como também a hostilidade das nações vizinhas. Esse cenário fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor, e o culto a Deus acabou prejudicado. Veja, irmãos, é um problema sério, né? As pessoas vão relaxando, vão perdendo a fé. Deus dá um jeito. Deus vai dar um jeito sempre. Isso fica claro durante a mensagem do profeta Malaquias, registrada em seu livro, onde percebemos que o povo oferecia as sobras ao Senhor, ao invés de oferecer o que tinham de melhor. O profeta Malaquias então falou sobre a realidade do amor de Deus, denunciou a infidelidade de Israel e exortou sobre a certeza da justiça de Deus, que julgará adequadamente o justo e o ímpio. A mensagem do profeta Malaquias também aponta diretamente para Cristo, no sentido de que, por mais que o povo estivesse desanimado, Deus enviaria o Messias para purificar o seu povo. O profeta Malaquias... Espera aí que travou aqui, só um momentinho. Falou sobre a obra de um mensageiro que seria precedido pelo profeta Elias. Malaquias 3:1-2. E o Novo Testamento revela que Jesus é esse mensageiro, bem como São João Batista foi aquele que o precedeu, desempenhando seu ministério no espírito e poder de Elias. Malaquias também profetizou que o culto a Deus se espalharia por todas as nações.
Malaquias 1:11. Uma profecia que começou a ser cumprida no ministério de Jesus e de seus apóstolos, onde a salvação foi anunciada às nações gentílicas de uma forma sem precedentes através da pregação do Evangelho. Tiago, em sua epístola, faz referência sobre o chamado ao arrependimento do profeta Malaquias, que dizia: tornai-vos mim e eu me tornarei a vós. E o aplicou em sua exortação sobre a conduta dos cristãos ao escrever: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Assim, o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento, falando sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vinda do Messias que julgaria ímpios e justos. Ok? Se por um lado não sabemos muito sobre quem foi Malaquias, por outro sabemos com certeza que sua mensagem foi urgente e inspirada por Deus, a ponto de romper as barreiras do tempo e ser especialmente relevante para a igreja cristã da atualidade, onde muitos infelizmente perderam o zelo pelo culto de Deus. Concluindo sobre Malaquias, a mensagem de Malaquias em nossos dias, o livro de Malaquias é muito atual. Somos tentados a apresentar ofertas fraudulentas no altar do nosso Deus em todo momento. O capitalismo, o egoísmo, a ganância, enfim, o sistema de pecado que nos cerca é favorável a um culto sem excelência. Muitos de nós acreditam que Deus não se importa, mas esse é também um grave engano. Porque Deus nunca muda, irmãos. O seu zelo e santidade permanecem sempre iguais. Mesmo em nossos dias, nós devemos nos esforçar para dar o nosso melhor a Deus. Não apenas o melhor dos nossos sentimentos, mas expressar esse amor também através de nossas ofertas materiais e físicas. Tá bom? Então eu espero que esse estudinho sobre o profeta Malaquias possa te ajudar a você também ter uma melhor compreensão do quão atual é essa profecia em nossos dias. Assim seja. Que alegria grande mais uma vez estar aqui com você através do encontro com a palavra. Seja bem-vindo, hein? Iniciamos esse estudo de toda a Bíblia com o livro de Gênesis e chegamos ao último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias. Nos 2 últimos programas fizemos uma introdução desse livro e de suas fascinantes profecias. Portanto, pela terceira vez, gostaria de convidá-lo a participar dessa viagem pelo livro de Malaquias. Quando começamos o estudo do livro de Malaquias, eu disse que o profeta Malaquias estava enfrentando os mesmos problemas que o profeta Neemias enfrentou. Por isso, para se ter uma ideia mais clara do estado moral e espiritual do povo de Judá na época de Malaquias, devemos ler os livros de Esdras e Neemias também. O problema principal que Malaquias estava enfrentando é o que chamamos hoje de frieza do povo de Deus, ou o coração do povo está indiferente com Deus. Esse é um problema que muitos pastores enfrentam hoje. O povo de Deus esfriou e é indiferente com Deus. O oposto do amor é a indiferença. Quando o povo é indiferente em relação a Deus, dizemos que está frio, de coração frio. Conheço a história de um homem chamado Samuel Rutherford, que numa segunda-feira estava orando em seu escritório, chorando e confessando seus pecados. A porta estava apenas encostada e sua secretária não resistiu à tentação de ouvir. Ela queria descobrir o que andava fazendo para ficar daquele jeito. Parecia que ele estava confessando algo terrível. Ela ficou ali por uns 5 minutos ouvindo-o orar, chorar e confessar o seu pecado, até que descobriu que o seu pecado tinha sido que, naquela manhã, ele sentiu-se indiferente e frio em relação a Deus. Para ele, esse era um grande e terrível pecado. Não existem muitos homens como Samuel Rutherford no mundo de hoje. Quando as pessoas estão frias em relação a Deus, não acham que isso seja um pecado e não veem a indiferença como um problema. Mas Malaquias entendeu que a frieza em relação a Deus era um grande problema.
A frieza do coração do povo foi a advertência da pregação de Malaquias. Uma advertência à palavra do Senhor por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Deus sempre amou seu povo e queria que seu povo também o amasse, mas os corações deles tinham se distanciado de Deus. Eles estavam indiferentes com Deus. Encontramos um simbolismo muito bonito no livro do Apocalipse. O capítulo 4 descreve uma porta que se abre para o céu. Esse é um dos poucos trechos da Bíblia que nos vislumbra o céu. Todos nós sabemos que a Bíblia fala sobre o céu, mas na verdade ela não diz muito sobre ele. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, uma porta se abre para o céu, onde havia um trono rodeado de várias coisas, entre eles 24 anciãos. Esses representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Creio que seja certo afirmar que esses anciãos representam a liderança, como Davi organizou a liderança do povo de Deus no Velho Testamento. Davi dividiu os sacerdotes em duas categorias. Havia 24 anciãos e em uma classificação. Portanto, os 24 anciãos que vemos ao redor do trono no céu possivelmente representam a liderança espiritual. Esses 24 anciãos são descritos assim. Eles estavam vestidos de branco. Tinham coroas de ouro nas cabeças. Também tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles também tinham harpas. Esses 4 itens nos revelam algo sobre liderança. As vestes brancas sugerem que líderes foram íntegros até o fim. Quantos líderes você conhece que andam na linha? Poucos, não é? Esses anciãos representam aqueles líderes espirituais que mantiveram sua pureza moral durante toda a vida. Suas coroas sugerem que eram vitoriosos. Não importa uma missão que Deus lhes deu, nem o tipo de trabalho que eles tiveram de fazer aqui, eles foram vitoriosos na condução de suas tarefas. Essas taças, esses recipientes cheios de ouro, que representam as orações dos santos, nos dão uma bonita revelação do que significa ser um líder que se conduz puro e vitorioso até o fim. Eles foram vitoriosos porque o povo orou com eles. Você ora pelo seu pastor? Pelos líderes espirituais? Esse texto nos ensina que os pastores se mantêm puros até o fim porque o povo ora por eles. Lembro-me de uma família que deixou nossa igreja e que voltou depois de 17 anos para nos visitar. Nunca vou me esquecer disso. Numa manhã, à mesa do café, eles disseram para mim e minha esposa assim: não se passou um dia nesses 17 anos que tenhamos deixado de orar por vocês na mesa do café da manhã. Quando chegarmos ao céu, acho que vamos descobrir por que alguns de nós foram vitoriosos e íntegros até o fim. Terá sido por causa desses cálices cheios de incenso, que são as orações dos santos por nós. O quarto item desses anciãos são as harpas, que sugerem que eles também adoravam. Elas sugerem que, além das orações dos santos, eles próprios também eram adoradores, e foi por isso que se mantiveram íntegros até o fim. Já aprendemos um pouco sobre os grandes obreiros de Deus. Em nosso estudo do Velho Testamento, aprendemos que esses homens se tornaram obreiros para Deus. Eles eram adoradores de Deus. Esses líderes que se conduziram íntegros até o fim eram adoradores. Este é o significado das harpas. Malaquias é advertido a respeito da frieza dos corações do povo em relação a Deus. Malaquias entende que essa frieza os tinha tornado mais vulnerável. É como se Malaquias estivesse dizendo ao povo: vocês estão perdendo suas harpas, e se as perderem, perderão tudo. Se vocês perderem suas harpas, se tornarão apóstatas, totalmente frios ou esgotados espiritualmente. Quando isso acontecer, vocês se perguntarão: como chegamos a esse ponto? Em sua mensagem, Malaquias está dizendo: eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Aconteceu quando vocês colocaram suas harpas no lugar errado, quando vocês pararam de adorar. Vocês devem ter uma vida de amor a Deus e um relacionamento com Ele expresso através da adoração pessoal a Deus. Quando vocês perdem isso, seus corações esfriam e vocês deixam de adorar a Deus. É quando começa a decadência de vocês. Mas afinal, quando é que um coração começa a esfriar em relação a Deus? De acordo com o professor James Hatch, essas 7 reclamações contidas na mensagem de Malaquias são os indícios de que o coração está se distanciando de Deus. O livro de Malaquias constitui-se nesse diálogo, nesse bate-boca do povo com Deus. Deus é como um pai e o povo, como os filhos, que estão se rebelando contra tudo que Deus está tentando falar para eles.
Essa é a forma literária do livro de Malaquias. Se você estudar a forma literária do livro de Malaquias e os 7 exemplos desse bate-boca do povo com Deus, entenderá por que usei o título 7 Passos para o Esgotamento Espiritual. Por que ministros sofrem esse esgotamento espiritual? Como é que isso acontece, hein? Malaquias nos conta. O primeiro passo para o esgotamento, ou o primeiro indício de um coração que está se esfriando com relação a Deus, é duvidar do amor de Deus por nós, que significa também uma mudança no nosso amor por Deus. Quando deixo de amar a Deus, começo a questionar o amor de Deus por mim. Como eu destaquei antes, é muito importante saber que Deus ama você, porque o amor ou saber que somos amados faz nos sentir valiosos. Se alguém me ama, deve ser porque tem algum valor, não é? Mas se ninguém me ama, então não valho nada. Sou um zero à esquerda, não é? Bom, esse é o primeiro passo para afastar-se de Deus, duvidar do amor dele. Duvidar do amor de Deus por mim significa que há algo de errado no meu amor por Deus. Quando você estudar esse bate-boca no livro de Malaquias, preste atenção no segundo passo para um esgotamento encontrado no segundo exemplo de bate-boca entre o povo e Deus. Depois de duvidar do amor de Deus, eles começaram a esfriar em relação a Deus e achar que a obra dele era muito difícil e sem importância e, portanto, foram se tornando inconstantes no compromisso com Deus e na obra para a qual haviam sido chamados. Eles ficaram desmotivados para fazer a obra de Deus. Uma vez vi uma placa com a seguinte pergunta: você está trabalhando demais ou está sem motivação? A motivação é muito importante para a obra de Deus. Qual é a sua atitude em relação à obra de Deus, a obra que Deus deu a você, hein? Qual é a sua motivação? Se você duvida do amor de Deus por você, e se há alguma coisa errada com o seu amor por Ele, isso vai afetar a sua atitude em relação à obra de Deus. Qual deve ser a motivação para a obra de Deus? O apóstolo Paulo responde. Paulo foi uma dessas pessoas mais motivadas que já existiu. Em 2 Coríntios 5 ele descreve: pois o amor de Cristo nos constrange. Ele descreve esse amor incrível. Paulo foi um dos maiores obreiros de Deus na história da igreja. Qual era a motivação de Paulo? O amor por Jesus e o amor de Jesus pelas almas perdidas. Essa era a sua motivação. Enquanto ceava com os apóstolos, Jesus lhes disse: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer que sua obra seja feita na terra através dos homens. Mas se você perde seu amor por Deus ou a convicção de que Deus o ama, isso afetará sua atitude em relação à obra de Deus. A obra que Deus quer fazer através de você vai parecer inútil e trabalhosa. O terceiro passo para o esgotamento espiritual é quando o povo de Deus, depois de duvidar do amor de Deus por ele, achar que a obra é inútil e sem importância, e passa a ignorar o seu compromisso com Deus e com seu povo. As pessoas mais próximas do povo de Judá eram seus próprios cônjuges, e os casamentos deles estavam acabando em divórcio, porque eles não mantinham mais seus compromissos uns com os outros. Como você pode perceber, meu compromisso com Deus é o fundamento para o meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para todos os outros relacionamentos. Se o meu relacionamento com Deus vai bem e eu estou cumprindo meu compromisso com Ele, meu trabalho e meus outros relacionamentos vão fluir desse meu relacionamento com Deus. Mas quando acontece alguma coisa no meu relacionamento com Deus, eu começo a falhar nos meus compromissos e relacionamentos com outras pessoas. As pessoas mais importantes da minha vida são aquelas com quem convivo, a minha família. Basicamente, Malaquias dirige esse sermão aos homens. Ele diz que depois de falhar no seu compromisso com Deus, a próxima coisa que acontece é você começar a falhar no seu compromisso com as outras pessoas. Ele está se referindo ao divórcio. Quando os homens de Judá se divorciavam, mostravam que não acreditavam mais no compromisso que tinham com Deus, diante de Deus e com outras pessoas.
O primeiro sintoma de que seu amor com Deus não vai bem é quando você começa a quebrar os seus compromissos com outras pessoas num plano horizontal. O divórcio é um sintoma de que você está quebrando seus compromissos num plano horizontal. Infelizmente, meu tempo acabou. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra, quando continuaremos a focalizar os 7 passos para um esgotamento espiritual. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Malaquias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderiam os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas.
Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Malaquias, capítulo 2. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrado. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem. E quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que, então, enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus
E o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim. O Senhor Deus pensa que os que fazem maldades são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Malaquias, capítulo 3. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro ao fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores
e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas pareiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Malaquias, capítulo 4. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês
pisarão os maus como se eles fossem pó da rua. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente.